Fala, curioso, tudo certo? As eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo do Catar de 2022 terminaram. E mais uma vez, para a alegria de todos os brasileiros apaixonados por futebol, a seleção brasileira garantiu a vaga, mantendo a tradição de ser a única seleção do mundo a participar de todas as 22 edições da competição. É bem verdade que ainda falta um jogo a ser disputado, o famoso Brasil e Argentina, aquele que ficou conhecido como o Clássico da Anvisa, pelo fato de ter sido interrompido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária por conta de documentação e quarentena dos jogadores argentinos. O que, na prática, não muda nada, já que, independentemente do resultado dessa partida, a tabela de classificação não será alterada, porque o Brasil se classificou em primeiro lugar, até mesmo com certa facilidade. Mas nem sempre foi assim. Os jogos das eliminatórias sul-americanas sempre foram muito duros para o Brasil, recheados de muita pressão, provocação, polêmicas e, em alguns casos, até mesmo pancadaria. Por isso, no vídeo de hoje, contaremos uma famosa e polêmica história curiosa que envolve a seleção brasileira, a seleção chilena e um jogo das eliminatórias da Copa de 1990. Mas antes disso, aproveite para curtir esse vídeo e se inscrever em nosso canal. Aproveite e ative as notificações para não perder nenhuma novidade e receber os alertas de vídeos novos. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Esporte Curioso. Eu sou Giovanni Fraime, mas pode me chamar de Gijo. Sou jornalista, apaixonado por esportes e um curioso por natureza. Mas voltando a falar do polêmico jogo entre Brasil e Chile da época, no dia 3 de setembro de 1989, as duas seleções se enfrentaram em uma partida decisiva no Maracanã. Os dois países dividiam a liderança do grupo 3 da competição, mas o Brasil tinha saldo de gols melhor. Por outro lado, somente a vitória interessava ao Chile, que tentava voltar à Copa do Mundo após ficar de fora na edição de 1986. A situação dos chilenos ficou ainda mais complicada quando Careca abriu o placar para o Brasil. E foi aí que Roberto Rojas, considerado por muitos o maior goleiro da história do Chile, tomou uma decisão que mudaria a história dele, do país e do futebol para sempre. Aos 24 minutos do segundo tempo, um sinalizador náutico que havia sido lançado pela torcedora brasileira Rosineri Melo do Nascimento caiu no gramado, a aproximadamente 1 metro de distância de Rojas. Imediatamente, o goleiro caiu no chão e simulou ter sido atingido pelo artefato. Mas não para por aí. O goleiro havia entrado em campo com uma lâmina de barbear escondida na luva e utilizou um instrumento para cortar o próprio rosto, fingindo ter sido ocasionado pelo sinalizador. O objetivo era fazer com que o Brasil fosse punido e perdesse a vaga da Copa por conta do ocorrido. Com o jogo interrompido, as esperanças chilenas de que a trapaça pudesse dar certo até se mantiveram vivas, mas duraram muito pouco, graças às imagens capturadas pelo fotógrafo argentino Ricardo Alfieri. Enquanto os jornalistas assediavam os vestiários do Chile em busca de entender o que tinha realmente acontecido, espalhou-se a notícia de que entre as centenas de câmeras no estádio, apenas a câmera de Alfieri tinha capturado o exato momento em que o sinalizador atingiu o chão do gramado e não o goleiro Rojas. Imediatamente, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol da época, Ricardo Teixeira, deu um jeito de encontrar o fotógrafo e, além disso, foi mais longe. Deu um jeito de revelar as imagens no mesmo instante. Com isso, identificou-se que realmente o ferimento não se passava de uma farsa, já que o sinalizador não havia atingido o goleiro de acordo com a sequência de imagens da câmera do fotógrafo argentino. Posteriormente, a FIFA investigou o caso de maneira muito rápida e distribuiu punições severas poucas vezes vistas no futebol. A seleção chilena foi suspensa por 4 anos das competições organizadas pela instituição e não pôde nem mesmo disputar as eliminatórias para a Copa de 1994. Astengo, o zagueiro que apareceu ao lado do goleiro no momento do lance, foi suspenso por 4 anos. O técnico Orlando Aravena, o médico Daniel Rodrigues e o dirigente Sérgio Stoppel foram banidos permanentemente do futebol.
Roberto Rojas também foi banido do futebol, mas em 2001 o goleiro recebeu uma anistia. Embora a punição tenha afetado a seleção chilena como um todo, Rojas garante que nunca escondeu nada sobre o caso e garantiu que tudo não passou de um erro individual. Por outro lado, o goleiro chileno nunca escondeu sua mágoa com João Avelange, Joseph Blatter e Ricardo Teixeira, na época dirigentes da FIFA responsáveis pela pena que o Rojas considerou severa. Em entrevista realizada ao GE.com em 2015, o ex-goleiro revela, abre aspas, quem comete um erro tem de ser punido, mas a punição tem de ser por tempo determinado, para que a pessoa possa mostrar, na mesma área, que cometeu um erro, mas que não é mau caráter. Essa turma não me permitiu isso. Hoje está se fazendo justiça. Estão passando por um processo tão ou mais duro que o meu. Não quero que sejam castigados, só que se faça justiça na medida de suas responsabilidades, como fizeram comigo. Aqui, Rojas se referia ao fato de os dirigentes terem sido punidos pelos esquemas de corrupção à frente da FIFA. Mas, como você sabe, o Brasil não é um país para amadores. E é claro que, além dos efeitos esportivos, o caso também resultou no já conhecido e famoso 15 minutos de fama. Após disparar o sinalizador, a torcedora Rosinelli Melo do Nascimento, que ficou conhecida como a Fogueteira do Maracanã, foi presa em flagrante. Foi solta quando se descobriu a farsa e fez sucesso com o público masculino da época, o que a levou a posar nua e ser capa da revista Playboy. O apelido de Fogueteira do Maracanã deu muito certo e a acompanhou até a morte prematura dela, em 2011, aos 45 anos, vítima de um aneurisma cerebral. Já Rojas, que tinha o apelido de Condor, na época do acontecimento, era goleiro do São Paulo. Após o banimento, teve algumas experiências como comentarista de TV e rádio, mas em 1994 recebeu de Tele Santana a chance para iniciar um trabalho de treinador de goleiros no clube, acompanhando boa parte da trajetória do goleiro Rogério Ceni. No Tricolor, clube que ele se declara torcedor, ele ficou até 2005, quando foi dispensado. 2 anos antes, em 2003, comandou a equipe ao lado de Milton Cruz por 8 meses, recolocando o clube na disputa da Taça Libertadores após uma década de ausência. Para quem quiser conhecer mais da história de Roberto Rojas, inclusive do caso Fogueteira do Maracanã, o livro Condor Ferido conta a trajetória do ex-goleiro desde a infância até os tempos de jogador, passando, claro, pelo caso polêmico ocorrido no Maracanã. E se você ficou até aqui acompanhando essa curiosidade de hoje conosco, fica aqui o nosso muito obrigado. Se curtiu, deixa aí o seu like, comente e compartilhe para que o nosso vídeo alcance mais curiosos. Aproveite e siga nossas páginas no Facebook e no Instagram. Nós voltamos no próximo vídeo com mais uma história aqui no Esporte Curioso. Um forte abraço e até lá!